Validade. Em qualquer iniciativa de avaliação do desempenho motor, a validade é considerada requisito básico. Somente quando esta característica está presente, é possível considerar as informações obtidas para fins de avaliação. Sem testes motores que apresentem indicações de validade satisfatórias, não se pode obter resultados merecedores de maior atenção, nem é possível expressar julgamento confiável. Conceitualmente, um resultado de teste motor é validado quando mede diretamente o atributo que se pretende avaliar. Portanto, a validade de um teste motor é diretamente proporcional ao grau e à extensão em que realmente testa a dimensão motora que constituem seu objeto. Especificamente, no caso de testes motores, é possível distinguir 3 tipos fundamentais de validade: lógica, concorrente e preditiva. Validade lógica. A validade lógica não pode ser determinada objetivamente, mas sim mediante julgamento dedutivo de natureza subjetiva realizada por especialistas da área. Estes, por sua vez, procuram analisar a representatividade dos resultados do teste motor que se pretende validar em relação à capacidade física em questão. Desse modo, a validade lógica é estabelecida com base em suposições teóricas e definições conceituais, sem auxílio de recursos experimentais. O problema central na validade lógica é, portanto, o da subjetividade no julgamento da participação do resultado do teste motor na variação da capacidade física objeto da avaliação. Em vista disso, define-se a validade lógica como um tipo de validade estabelecida empiricamente em oposição aos outros 2 tipos de validade, seja validade concorrente ou validade preditiva, que são estabelecidas mediante recursos experimentais e, por consequência, quantitativamente. Na área do desempenho motor, por vezes, a dificuldade em alcançar dados quantitativos seguros e confiáveis sobre a capacidade física a ser avaliada impede o uso de procedimentos estatísticos para validar o teste motor. Assim, sem outra opção, faz-se necessário assumir a validade lógica. Nesses casos, torna-se impossível estabelecer o grau com que o resultado do teste motor possa estar avaliando o que se pretende avaliar. Dessa forma, mesmo admitindo que a utilização dos procedimentos direcionados à validade lógica se torna essencial em alguns casos, muitas vezes não são suficientes para estabelecer a validade efetiva do teste motor em questão. Validade concorrente. Conceitualmente, validade concorrente é a relação estatística que possa existir entre os resultados do teste motor em questão e indicadores da capacidade física que, seguramente, oferece fortes indicações sobre a avaliação da mesma capacidade física que se pretende avaliar. Em linguagem estatística, a validade concorrente baseia-se nas estimativas dos chamados coeficientes de correlação momento-produto entre os resultados do teste motor em questão e as informações apresentadas por outro instrumento, admitindo-se que esse apresenta relação direta com a capacidade física que se pretende avaliar. Resultados alcançados com a aplicação do teste motor informam apenas sobre a tarefa motora executada no teste. No entanto, algumas vezes é necessário saber algo mais. Por exemplo, se existe relação entre os resultados de determinado teste motor e valores de um indicador mais próximo da capacidade física que se pretende avaliar. Isto é, se o resultado do teste motor em questão apresenta validade concorrente diante da capacidade física pretendida. Assim, se um jovem apresenta elevado resultado no teste de caminhada, corrida de 1.600 metros, é de se esperar que se demonstre altos níveis de resistência cardiorrespiratória, considerando-se que o coeficiente de correlação momento-produto entre a distância percorrida no teste e as estimativas do consumo máximo de oxigênio é também elevado. Validade preditiva. Os delineamentos relacionados à validade preditiva deverão ser empregados quando anteriormente já tenha sido possível comprovar, em alto grau, a existência da validade concorrente entre os resultados do teste motor em questão e o indicador selecionado para traduzir a capacidade física que se pretende avaliar. Assim, baseando-se na estreita associação observada entre ambos os grupos de valores, comprovada mediante elevados valores de coeficiente de correlação momento-produto, admite-se que seja possível predizer, mediante modelos estatísticos envolvendo equações de regressão, valores para o indicador de capacidade física com base nos resultados do teste motor.
Portanto, informações obtidas com procedimentos da validade preditiva deverão apontar o grau de probabilidade com que os resultados do teste motor podem predizer estatisticamente valores para a capacidade física que se pretende avaliar. Por exemplo, resultados de testes motores envolvendo caminhada corrida longa têm sido frequentemente empregados na proposição de equações de regressão que possam predizer valores de consumo de oxigênio, indicador de referência sobre a resistência cardiorrespiratória, os coeficientes de correlação entre resultados de teste de caminhada corrida longa e valores de consumo máximo de oxigênio, dependendo de sexo e idade, variam entre 0,60 e 0,90, o que indica elevado grau de validade concorrente. Considerando a estreita associação estatística, estabelecem-se equações de regressão com as quais, de posse de resultados de testes de caminhada corrida longa, torna-se possível predizer, com margem de erro estimada e conhecida, valores de consumo máximo de oxigênio.